Minha Nossa Senhora da Boca Aberta! Vou te contar uma fofoca que vai fazer até santo pular do altar. A mulher chegou com um crucifixo no peito e saiu montada numa moto com o dízimo da cidade inteira. Isso mesmo que você ouviu. Uma freira de hábito e tudo fugiu de moto com nosso dinheirinho suado. O Espírito Santo que me perdoe, mas essa daí tinha mais cara de coisa ruim de véu do que de serva do Senhor. Ah, mas deixa eu me apresentar direito. Aqui quem fala é Dona Genira, 76 anos nas costas e moradora da Vila Santa Efigênia, Minas Gerais. Todo mundo me conhece como a sentinela da Rua 3. Nada acontece nesse pedaço de chão que eu não saiba antes mesmo do galo cantar. Eu sou aquela que sabe de tudo, conta tudo e ainda acrescenta uns detalhezinhos para a história ficar mais interessante. Meus olhos são como câmera de segurança. E meus ouvidos ouvem até sussurro de formiga. Foi nos anos 90. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu tava com meus 43 anos. O cabelo ainda não tinha virado algodão doce. E meu colesterol ainda não tava mais alto que o Cristo Redentor. Naquela época eu já era viúva, sabe? O Geraldo, que Deus o tenha em bom lugar, de preferência longe da cerveja que ele tanto gostava, tinha partido fazia 5 anos. Me deixou essa casa, essa janela estratégica para a rua e um papagaio que só sabia xingar em italiano. A cidade era tão pequenininha que se você espirrasse na igreja, o padre já te mandava uma bênção pelo telefone, antes mesmo de você dizer amém. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. E o que não sabia, inventava. E eu? Bem, digamos que eu era a central de distribuição das novidades. As notícias passavam pela minha boca mais rápido que água em peneira. O único padre da cidade era o padre Agenor, um senhorzinho de quase 80 anos que já confundia água benta com café e às vezes benzia o povo com a colher do açucareiro. Tadinho! Já estava tão velhinho que quando ajoelhava para rezar, a gente tinha que ajudar a levantar. Até os santos da igreja já tinham feito vaquinha para comprar uma cadeira de rodas para ele. Foi aí que ela apareceu. Numa quarta-feira, dia de feira na praça. Desceu do ônibus interurbano como se fosse a Madre Teresa em versão turbinada. De mala na mão e um hábito preto tão passadinho que parecia que nem tinha sentado durante a viagem. No peito, um crucifixo tão grande que se ela se inclinasse muito para frente, furava o chão. Eu pensei comigo, ou é muita fé, ou é muito teatro. Mal pisou na praça e já foi falando que tinha sido enviada diretamente pelo Papa. Pelo Papa, minha filha! Era como se Silvio Santos tivesse mandado ela entregar um prêmio pra gente. Nós que mal sabíamos como era a cara do bispo da igreja da cidade vizinha, quase tivemos um treco coletivo. O Zé da Quitanda até se engasgou com a própria saliva. A bonita se apresentou como Irmã Perpétua da Divina Providência. Nome mais comprido que fila do banco em dia de pagamento. Falava com um sotaque paulista tão forte que parecia que tinha engolido um locutor de rádio. Mostrou uns documentos todos carimbados, cheios de firulas douradas, que pareciam mais cardápio de restaurante chique do que documento da igreja. O padre Agenor, coitado, olhou aquilo tudo com os óculos tortos no nariz. Ele enxergava menos que uma toupeira com conjuntivite, mas balançou a cabeça como quem diz: tá tudo certo. Se tivessem mostrado para ele a conta de luz dizendo que era mensagem do arcanjo Gabriel, ele também teria acreditado. Agora presta atenção no que vou te falar. Minha mãe sempre dizia que gente que sorri, mostrando todos os dentes, ou é vendedor, ou tá querendo te passar a perna. E aquela mulher tinha um sorriso tão grande que dava para estacionar um Fusca entre os dentes. Além disso, eu nunca tinha visto uma freira de batom. Batom! Um vermelhinho mais discreto que pecado em confessionário, mas tava lá. E o cheiro de perfume francês? Desde quando freira usa perfume que custa mais que o telhado da igreja? No meu tempo, freira cheirava a vela, incenso e sabão de coco. Essa aí parecia que tinha mergulhado na seção de perfumaria antes de vestir o hábito.
Logo no primeiro dia, ela já foi se instalando na casa paroquial como se o nome dela estivesse na escritura. O padre Agenor, que morava lá sozinho com a dona Alzira, uma senhorinha que fazia uma limpeza tão boa que até as imagens dos santos pareciam sorrir. De repente ganhou uma assistente espiritual com mais pose que noiva em altar. Eu, que moro em frente à igreja há tanto tempo que já me confundem com a santa do altar, passei a anotar tudo que via. É meu passatempo predileto, sabe? Conhecer a vida alheia e compartilhar as novidades com quem ainda não sabe. Caridade pura, como dizia minha afinada avó. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. E aquela freira falava tanto em dinheiro que até nas missas parecia que Jesus tinha virado gerente de banco. Foi assim que notei, logo nos primeiros dias, que ela usava um sapatinho com um saltinho mais discreto, que namoro de viúva. Mas era salto. Freira com salto? Nem a Madre Teresa, que era chiquérrima, sambava de saltinho nas missas de domingo. Se você também gosta de saber dos podres e das tramas da vida real, se inscreve aqui que esse canal é só verdades mais quentes que o purgatório. Porque eu vou te contar tudo mesmo. Como é que essa mulher foi limpando os cofres da nossa cidade com a mesma eficiência que eu limpo a geladeira da vizinha com os olhos, quando ela me convida para um café? Então, minha gente, como eu estava contando, essa tal de Irmã Perpétua chegou na nossa cidade como se fosse um presente do céu. Mas eu, Genira, que não nasci ontem nem anteontem, nasci foi há 76 anos atrás, quando até Deus era mais jovem. Já desconfiei daquela figura. Olha, era uma mulher bonita, vou te falar. Devia ter uns 33 anos, cabelo escondido debaixo do véu. Mas dava pra ver que era bem tratado. Pele de quem passa creme importado. Não era ressecada igual a minha, que parece casca de jabuticaba. E o sorriso? Dentinho tudo certinho. Branquinho que nem propaganda de pasta de dente. Freira com dente assim? Na minha época, a freira tinha sorte quando ainda tinha os dentes. No dia seguinte à chegada dela, o padre Agenor convocou uma reunião especial depois da missa. Eu fui correndo, né? Cheguei cedo e peguei o primeiro banco. Não é por nada, não. Mas se tem reunião na igreja, eu quero lugar VIP. Afinal, quem tem artrite não pode ficar em pé muito tempo. E eu preciso ver tudo de pertinho, para não perder nenhum detalhe para contar depois. Foi aí que o padre apresentou ela oficialmente. Meus queridos paroquianos, Deus nos enviou uma bênção. Esta é a Irmã Perpétua, da Divina Providência, enviada diretamente de Roma para nos auxiliar. Roma. Essa daí não me enganava, não. O sotaque dela era mais de São Paulo que do Vaticano. Falava "Orra meu", com mais frequência que amém. A mulher levantou e mostrou uns documentos. Estou aqui a pedido do Santo Padre, que se preocupa com as pequenas comunidades. Santo Padre, uma pinóia. Ela era uma carta com uns carimbos coloridos e uma assinatura que parecia garranchos de médico. O padre Agenor, coitado, com aqueles óculos grossos como fundo de garrafa, mal enxergava o próprio missal. Imagine ler documento em latim. Todo mundo aplaudiu, menos eu, que estava ocupada demais observando aquele sapato preto de couro legítimo com um saltinho discreto. Um saltinho. Saltinho em freira é como peido em confessionário. Não combina e causa constrangimento. A irmã ficará conosco por tempo indeterminado, ajudando a administrar a paróquia e a melhorar nossa comunidade, disse o padre. Melhorar? A única coisa que precisava de melhora naquela paróquia era o padre, que já estava mais para lá do que para cá. Terminada a reunião, fui correndo contar tudo para minha amiga Dorinha, que não pôde ir, porque estava com problema no joelho. Todo mundo sabe que era ressaca da cachaça do Zé do Bar, mas isso é assunto para outro dia. No caminho, dei de cara com a Irmã Perpétua saindo da papelaria com uma resma de papel timbrado e um carimbo novo. Bom dia, minha senhora. Ela me disse com aquele sorriso mais falso que nota de R$3. A senhora deve ser a dona Genira, não é? O padre me falou muito sobre a senhora. Falou o quê? Que eu era a língua mais afiada da cidade?
Que eu sabia mais da vida dos outros que eles mesmos? Ora, isso não é fofoca. É serviço de utilidade pública. Eu sorri de volta. Sim, sou eu mesma. E a senhora é a enviada do Papa, não é? Que interessante. Nunca vi uma freira usar perfume chique. Ela nem piscou. Oh, é um presente de uma benfeitora da igreja. Uso apenas em ocasiões especiais para honrar a doação. Ocasião especial na papelaria? Então, todo dia era dia de festa. Porque ela cheirava mais que a seção de perfumaria das lojas americanas. Nos dias seguintes, Perpétua começou a fazer mudanças na paróquia. Primeiro, trocou as toalhas do altar por umas novas, bordadas. Depois, mandou pintar as paredes da igreja. Precisamos modernizar este espaço, dizia ela. Modernizar? Aquela igreja tinha mais de 100 anos. Era mais velha que muito habitante da cidade. Se as paredes falassem, contariam mais histórias que eu. E olha que isso é difícil. Uma semana depois de sua chegada, ela já tinha uma mesa no escritório paroquial, ao lado da do padre Agenor. E não era qualquer mesinha, não. Era maior que a do padre, com uma cadeira estofada que parecia trono. O padre sentava num banquinho de madeira que fazia o coitado gemer de dor nas costas, enquanto ela se esparramava numa cadeira que parecia ter saído de novela da Globo. E os documentos? Meu Deus do céu! Ela começou a refazer todo o sistema de arquivos da paróquia. Organização divina, ela chamava. Tinha pasta para tudo. Batismos, casamentos, óbitos, doações, principalmente doações. Essa pasta era a mais gorda, parecia que ia explodir de tanto papel. Um dia eu estava na missa, sentada estrategicamente na terceira fileira, para ver tudo sem ficar muito na cara, quando ela subiu no altar para ler os avisos paroquiais. Aí eu notei uma coisa. As unhas dela, pintadas com um esmalte clarinho. Mas eu, que tenho olho de gavião, percebi na hora. Desde quando freira usa esmalte? Na minha época, freira nem cortava as unhas para não parecer vaidade. E não parava por aí. Ela tinha comprado um celular em 1992. Sabe quanto custava um celular em 92? Era mais caro que um Fusca novo. Dizia que precisava estar em contato com a diocese. Diocese? Aquilo parecia mais um tijolão que telefone. E ela vivia cochichando nele quando achava que ninguém estava olhando. Mas eu estava sempre olhando, né? Não perco um detalhe. O padre Agenor estava cada vez mais apagado. Coitado, já não celebrava mais as missas sozinho. Ela sempre estava lá, auxiliando. E nos sermões, ela começou a falar mais que o padre. Doações são como sementes plantadas no jardim de Deus, ela dizia. Quanto mais vocês doarem, mais receberão em graças. Era um discurso bonito, tenho que admitir. Até eu quase botei minha aposentadoria no envelope de dízimo. E olha que sou mais dura que coco verde. Mas o que mais me intrigava era o jeito como ela falava de São Paulo. Sempre mencionava lugares, restaurantes, pessoas importantes. Quando eu estava em São Paulo, conheci o cardeal tal. Em São Paulo nós fazíamos assim. Ué, não tinha vindo direto de Roma? Por que falava tanto de São Paulo? Era tão suspeito quanto ver o Zé do bar recusando uma cachaça. Uma tarde eu estava regando minhas begônias, estrategicamente plantadas perto da calçada para eu poder conversar com quem passa. Quando vi a irmã Perpétua sair da casa paroquial vestida, bem, não como freira. Ela usava uma saia discreta, uma blusa social e o cabelo solto. Cabelo solto! Era castanho, na altura dos ombros, bem tratado. Entrou rapidinho num táxi e sumiu. Voltou 3 horas depois, já vestida de freira de novo. Quando eu contei isso pra Dorinha no café da tarde, ela quase engasgou com o pão de queijo. Mas será possível? Será que ela tem um namorado escondido? Eu balancei a cabeça. Namorado não sei, mas que tem caroço nesse angu tem. Essa história tá mais recheada que o pastel da Dona Clotilde. Foi aí que a coisa começou a ficar mais suspeita que sobrancelha da Marivalda, que dorme com uma e acorda com 2. Depois de se instalar direitinho,
Essa tal de irmã perpétua começou a mostrar ao que veio. E não era rezar não, viu? Era arrancar dinheiro até de pedra. Essa mulher tinha tanta lábia que convenceria santo a pecar e o coisa ruim a rezar. Numa bela manhã de domingo depois da missa, ela anunciou que ia modernizar a paróquia. Modernizar, no vocabulário dela, significava fazer festa atrás de festa para arrecadar dinheiro. O primeiro evento foi um chá beneficente, mas não era um chazinho mixuruca qualquer, não. Foi um chá das rosas divinas, com o ingresso custando o olho da cara. Cada ingressinho é uma rosa plantada no jardim celestial. Ela dizia com aquela voz melosa que parecia locutor de rádio FM. Colocou as beatas mais velhas para vender ingresso. Quem ia dizer não para Dona Sebastiana, de 85 anos, com aquela cara de quem vai te encontrar no céu para puxar teu pé se você não comprar? Eu comprei, claro. Não podia ficar de fora. Paguei caro, mas valeu a pena. Não pelo chá que parecia água de privada, nem pelos biscoitinhos que eram mais duros que o coração do meu ex-marido. Valeu porque, de lá, sentadinha na mesa 3, dava para ver tudo que a Perpétua aprontava. Ela andava com uma caixinha de madeira trancada à chave. Toda vez que alguém fazia uma doação, ela abria rapidinho, guardava o dinheiro e fechava na mesma hora. Nem o padre Agenor via o que tinha lá dentro. Aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha. Uma pulga do tamanho de um cachorro. Depois do chá veio a festa junina da fé. Meu Deus do céu! Aquilo parecia mais cassino que quermesse de igreja. Tinha barraca de argola, pescaria, cadeia, onde ela colocou o Toninho da farmácia vestido de padre para prender as pessoas que só saíam se pagassem fiança. E o pior, ela inventou uma tal de roda da fortuna divina. Era uma roleta onde você apostava em santo. Se caísse no santo que você escolheu, ganhava uma imagem de gesso. Se não, doava o dinheiro para a igreja. Fiquei espiando a festa inteira da barraca do Quentão, que era estrategicamente posicionada perto da caixa, onde ela guardava o dinheiro. O Quentão era fraco, mais canela que cachaça. Mas a visão era boa. No final da noite, o padre Agenor agradeceu emocionado. Nunca arrecadamos tanto. Mas cadê o dinheiro? Já tinha sumido para contabilidade. A coisa não parou por aí, não. Na semana seguinte, ela anunciou a rifa de uma imagem de São Longuinho. Não era qualquer santinho, não. Era uma estátua de quase 1 metro, toda em gesso pintado. Dizia que tinha sido benta pelo Papa em pessoa. Papa? Aquilo tinha mais cara de ter sido comprado na loja de £1,99 da cidade vizinha. A tinta ainda cheirava fresco. Cada número é uma chance de ter São Longuinho protegendo sua casa. Ela anunciava depois da missa. O povo fazia fila para comprar. Até eu comprei 2 números. Um para mim e outro para o meu netinho. Não é que eu acreditasse naquela história, mas vai que dá sorte. Além disso, era meu ingresso para continuar de olho nela. O sorteio da rifa foi um evento e tanto. Ela fez no salão paroquial, depois da missa de domingo. Colocou o padre Agenor para tirar o número da urna. Coitado, tremia tanto que mal conseguia ler os números. Quem ganhou? A dona Jurema, que mora lá no fim da cidade e nem pôde ir buscar o prêmio porque estava com o pé quebrado. Que conveniente, não? Até hoje ninguém sabe se a Jurema recebeu mesmo o tal santão. Mas o cúmulo dos absurdos foi o pingo do céu. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aquilo sim foi uma ideia de gênio maligno. Ela transformou o salão paroquial num verdadeiro cassino. Cartelas a preço de ouro, prêmios doados por comerciantes locais, que nunca viram o agradecimento em lugar nenhum, e um prêmio final em dinheiro vivo. Quem fizer a cartela cheia, leva para casa 1.000 cruzeiros, ela anunciou. Em 1992, 1.000 cruzeiros era dinheiro pra caramba. Dava para comprar quase uma televisão. O salão encheu que nem caía um alfinete no chão. Até gente de cidade vizinha veio. Eu fiquei estrategicamente posicionada perto da mesa dela, fingindo que estava concentrada na cartela,
Mas meus olhos não desgrudavam daquela caixa de dinheiro. Lá pelas tantas, no meio do bingo, ela anunciou: "Vou ao banheiro rapidinho. Padre Agenor continua cantando as pedras." Saiu com a bolsa. Achei estranho. Quem vai ao banheiro e leva a bolsa? Só mulher com TPM que precisa de absorvente ou gente que tá escondendo algo. Como não vi nenhum sinal de TPM nela, fiquei desconfiada. Saí de fininho e fui atrás. Não fui ao banheiro, claro. Fui dar a volta e espiar pela janela dos fundos. E não é que eu vi ela contando dinheiro e enfiando num envelope? Depois guardou tudo na bolsa e voltou pro salão como se nada tivesse acontecido. O bingo terminou lá pelas 10 da noite. Quem ganhou o prêmio principal? O filho do açougueiro, um rapaz que todo mundo sabia que andava de moto por aí. Coincidência? Pra mim, aquilo tinha cheiro de conluio que nem o sovaco do Zé do bar, depois de um dia inteiro servindo cachaça no calor. Na semana seguinte ao bingo, o padre Agenor anunciou, todo feliz, que a paróquia nunca tinha arrecadado tanto em toda a sua história. "Com esse dinheiro vamos reformar o telhado, pintar a igreja e ainda sobra para ajudar os mais necessitados." O coitado estava radiante, mas assinava cheque atrás de cheque que a Perpétua colocava na frente dele. Foi aí que eu pensei: tem caroço nesse angu. Dinheiro demais para bênção de menos. A igreja estava juntando uma fortuna. Mas onde é que estava indo parar esse dinheiro todo? O telhado continuava com goteira. A pintura nem começou. E os pobres continuavam pobres como sempre. Uma tarde eu estava na praça jogando dominó com minhas amigas. A gente joga mais pra fofocar que pra ganhar, confesso. Quando vi a irmã Perpétua entrando no banco, larguei as peças na mesa e fui atrás. Disfarçada, é claro. Peguei um folheto qualquer na entrada e fingi que estava lendo, mas fiquei de olho nela. Ela foi direto pro caixa e sacou um dinheirão. O maço de notas era tão grosso que mal cabia na bolsa dela. Depois ainda passou no caixa eletrônico e fez mais alguma operação. Quando saiu, estava com um sorriso maior. Que boca de palhaço. À noite, na novela das 8, nem prestei atenção na trama. Minha cabeça fervilhava. Pra onde vai esse dinheiro todo? O que essa mulher tá aprontando? Comecei a fazer as contas. Chá beneficente, festa junina, rifa do santo, bingo. Devia ter entrado uma fortuna nos cofres da paróquia. Mas cadê as melhorias prometidas? No domingo seguinte, depois da missa, fiquei de butuca. Vi quando ela entregou um envelope pro filho do açougueiro, aquele mesmo que tinha ganho o bingo. Ele olhou o conteúdo, sorriu e guardou no bolso. Depois ainda cochichou algo no ouvido dela. Aquilo me deixou mais intrigada do que o final daquela novela Vale Tudo, para saber que tinha matado a Odete. Nessa altura do campeonato, eu já estava coçando a cabeça tanto que parecia que tinha pego o piolho da Mariazinha, neta da dona Clotilde. Algo muito errado estava acontecendo, e eu, Genira, a olheira oficial da Rua 3, ia descobrir. Se você tá achando essa história boa, segura na mão de Deus que o negócio tá mais cabeludo que o sovaco da dona Jurema depois do inverno. Vou contar como eu formei minha equipe de investigação. Se inscreve no canal, compartilha com a vizinhança e não esquece de deixar o comentário mais fofoqueiro que você conseguir. Depois de todos aqueles eventos para angariar fundos, a tal irmã Perpétua estava mais rica que herdeiro de fazendeiro. Mas eu, Genira, a xereta oficial com diploma e tudo, comecei a notar umas coisas mais estranhas que cabelo de boneca depois de chuva. Primeiro, nunca vi aquela mulher rezando. Juro pela alma da minha falecida sogra, que Deus a tenha bem longe de mim. Eu ficava de tocaia na igreja fingindo que estava limpando os bancos com um paninho. Sempre levo um na bolsa para essas emergências de fofoca. E nada dela aparecer para rezar. Ora, uma freira que não reza é como padaria sem pão. Tem alguma coisa errada aí. Segundo, onde é que ela ia todo santo dia às 4 da tarde? Saía toda apressadinha, olhando pros lados que nem ladrão de galinha. Um dia eu segui ela. De longe, claro. Não sou amadora.
Não é que a danadinha ia pro bar do Tonico comer empadinha? Freira comendo empada escondido já é estranho. Mas o pior é que ela pedia era caipirinha junto. Caipirinha! Se Jesus transformou água em vinho, ela transformava limão em pecado. Mas, Genira, como você sabe que era caipirinha? Ah, meu bem, eu tenho recursos. Fingi que estava procurando meus óculos que caíram pertinho da mesa dela. A bebida estava num copo de refrigerante, mas o cheiro de cachaça era mais forte que perfume de tia velha em missa de domingo. Terceiro, 3 vezes por semana, ela ia para as lojas americanas da cidade vizinha. Voltava com sacolas e mais sacolas. O que tanto uma freira compra em loja de departamento? Não era terço nem imagem de santo. Isso eu garanto. Um dia eu esbarrei nela, sem querer, na saída da loja. Sou atriz frustrada. Faço isso muito bem. E a sacola abriu. Tinha esmalte, batom, revista de moda e até um conjuntinho de calcinha e sutiã de renda. Renda, minha gente! A última freira que usou renda deve ter sido queimada na Inquisição. Mas o que mais me deixou de cabelo em pé, e olha que meu cabelo já é armado naturalmente, foi ver ela no orelhão da praça toda semana falando em código. Eu sentava no banco da praça, estrategicamente posicionada, fingindo que estava dando milho pros pombos. Mas era meu ouvido que estava alimentando de fofoca. Operação. Correndo conforme o planejado. Ela dizia. A galinha dos ovos de ouro ainda tem muito para botar. E depois ria de um jeito que arrepiava até defunto. Quem ela chamava de galinha? A paróquia? A cidade? O padre Agenor? Aquilo me deixou mais intrigada que final de novela da Globo. Foi aí que decidi. Precisava de ajuda. Sozinha eu não ia conseguir desmascarar aquela cascavel de terço na mão. Precisava montar um time. Um esquadrão da fofoca bem intencionada. E eu sabia exatamente quem chamar. Primeiro recrutei a tia Zezé. Coitada, surda como uma porta. Mas disfarça tão bem que ninguém percebe. Ela faz uma leitura labial melhor que legenda de filme. Bota um aparelhinho no ouvido que não funciona há 10 anos, mas consegue entender tudo que as pessoas falam só de olhar para a boca delas. Uma bênção para quem quer saber o que os outros estão cochichando. Zezé! Eu disse, quase gritando no ouvido bom dela. Precisamos investigar a irmã Perpétua. Tem algo errado com ela. Errada com a meia. Mas ela usa meia preta, Genira. Combina com o hábito. Ela respondeu. Não, Zezé. A freira. A freira tá errada. Ah, isso eu já sabia. Vi ela outro dia comprando calcinha de renda vermelha. Desde quando Santa usa vermelho embaixo do hábito? Viram só? A Zezé já estava coletando informações sem eu nem pedir. Perfeita pro meu esquadrão. Depois, chamei a dona Cidinha, a parteira aposentada. Essa aí conhecia todo mundo da cidade. Tinha trazido metade ao mundo e sabia todos os podres da outra metade. Além disso, tinha uma memória de elefante. Nunca esquecia uma fofoca, por menor que fosse. Cidinha! Eu disse enquanto tomávamos café na minha cozinha. Você já reparou na irmã Perpétua? Ela ajeitou os óculos no nariz e deu um sorrisinho malicioso. Se reparei? Aquela lá tem tanto de freira quanto eu tenho de virgem. Outro dia a peguei no supermercado comprando desodorante masculino. Masculino! Ou ela tem um sovaco muito confuso ou tem homem no meio dessa história. Perfeito. Mais uma pro meu time de investigação. Por último, mas não menos importante, recrutei o seu Aristides, dono da papelaria em frente à igreja. Ele tinha 82 anos, uma corcunda de corcovado e olhos mais afiados que águia. Nada passava despercebido por aqueles óculos fundo de garrafa. Seu Aristides! Falei baixinho na papelaria vazia. O senhor tem visto a irmã Perpétua por aí? Ele se inclinou por cima do balcão. Diminuiu ainda mais a voz, que já era um fiozinho. Aquela freira é mais falsa que nota de R$3, dona Genira. Outro dia veio aqui comprar papel de carta e envelope. Quando foi pagar, abriu a bolsa.
e eu vi um maço de dinheiro que nem banco tem. E não era dinheiro pequeno, não. Era tudo nota grande, organizada por valor. Pronto, com esse time de elite, eu, a coordenadora, Zezé, a leitora labial, Cidinha, a memória ambulante, e seu Aristides, o olheiro oficial. Comecei minha operação. Caça à freira fajuta. Comprei um caderninho na papelaria mesmo, desses pequenininhos que cabe na bolsa. Na capa escrevi receitas, mas dentro era só anotação das atividades suspeitas da Perpétua. Era meu caderninho do FBI. Fofoca bem investigada. Montamos uma escala de vigilância. Zezé ficava de olho nela durante as missas, prestando atenção nos lábios dela quando conversava com as pessoas. Cidinha marcava presença em todos os eventos da paróquia, sempre levando um bolinho ou biscoito, como desculpa para circular e ouvir conversas. Seu Aristides observava as idas e vindas dela na igreja, do conforto da sua papelaria. E eu estava em todo lugar, como o Espírito Santo, onipresente e atenta a tudo. Começamos a anotar tudo: horários que ela saía, pessoas com quem falava, lugares que frequentava. Foi aí que notamos um padrão. Toda quinta-feira, sem falta, ela pegava o ônibus para a cidade vizinha, Ribeirão das Almas, e só voltava no fim da tarde. O que será que ela ia fazer lá? Comércio de relíquia falsa? Contrabando de água benta? A curiosidade estava me corroendo mais que traça em roupa guardada. Então, numa quinta-feira, eu e Cidinha pegamos o mesmo ônibus que ela. Nos disfarçamos. Quer dizer, eu botei um lenço na cabeça e a Cidinha uns óculos escuros que a faziam parecer uma mosca gigante. Sentamos longe dela, mas sem perder de vista. Em Ribeirão das Almas, seguimos ela até, pasmem, o banco. Mas não era qualquer banco. Era um banco pequeno, desses que ninguém nunca ouviu falar. Ela entrou e ficou lá um tempão. Quando saiu, foi direto para uma lanchonete. E adivinhem quem estava esperando por ela? O filho do açougueiro, aquele mesmo que ganhou o bingo. Anota isso, Cidinha! Eu sussurrei, dando uma cotovelada na minha comparsa. Tem caroço nesse angu. Os dois conversaram por quase 1 hora. Ela entregou um envelope para ele. Ele contou alguma coisa que parecia dinheiro embaixo da mesa. Depois, cada um foi pro seu lado. Ela ainda passou numa loja de roupa, comprou umas coisinhas e voltou pro ponto de ônibus. Voltamos para casa cheirando a mistério e a desodorante vencido. O ônibus estava um forno. No dia seguinte, reunimos nosso esquadrão na minha cozinha, tomando café e comendo pão de queijo. Fofoca sem comida não tem graça. Tem algo podre no reino da Dinamarca. E não é o bacalhau da Dona Odete. Eu disse batendo na mesa. Essa mulher tá tramando algo grande. Ela não sabe rezar o terço direito, informou Zezé. Fica enrolando as contas pra frente e pra trás, mas as palavras não batem com o movimento. Parece que nunca rezou um terço na vida. E o perfume dela? Acrescentou Cidinha. Já repararam que ela usa perfume diferente a cada dia? Quem tem dinheiro pra isso? Nem a prefeita tem, sem falar que ela comprou 3 cadernos de contabilidade comigo, disse seu Aristides, ajeitando os óculos. Pra que uma freira precisa de tanto controle financeiro? Foi então que decidimos montar um dossiê completo sobre a falsa freira. Cada um ficou com uma missão. A minha era a mais perigosa. Descobrir o que tinha naquela bolsa que ela carregava pra todo lado, como se fosse extensão do corpo. Minha gente, agora vem a parte mais emocionante dessa história. O dia em que eu, Genira, desvendei o maior mistério desde quem colocou sal no café da Dona Odete na festa junina de 89. Foi um domingo de almoço beneficente na paróquia. Mais um evento inventado pela nossa querida Irmã Perpétua para arrancar dinheiro do bolso dos fiéis. Era um tal de macarronada da Divina Providência. Nome chique para macarrão com molho de salsicha, viu? Cada prato custava o olho da cara, mas ninguém reclamava porque, afinal, era pra glória de Deus. Se Deus soubesse o preço que estavam cobrando por aquele macarrão,
Tenho certeza que até ele acharia um absurdo. Eu fui, é claro. Não podia perder a oportunidade de continuar minha investigação. Paguei meus 20 cruzeiros, peguei meu pratinho de macarrão, que, diga-se de passagem, estava mais grudento que chiclete em cabelo de criança. E sentei estrategicamente numa mesa de onde dava para ver tudo. A irmã Perpétua estava uma pilha, correndo de um lado para o outro, coordenando tudo, mandando nos voluntários como se fosse general em guerra. Em certo momento, ela subiu no altar para fazer um agradecimento. E foi aí que aconteceu. Um milagre, eu diria. Ela colocou a bolsa, aquela bolsa misteriosa que nunca largava, em cima do altar e desceu para resolver uma confusão na cozinha. Deixou a bolsa sozinha. Olhei ao redor. Todo mundo estava distraído comendo ou conversando. A tia Zezé, que fazia parte do meu esquadrão, entendeu meu olhar na hora. Ela se aproximou da mesa da cozinha e derrubou, sem querer, uma travessa de macarrão, causando a maior confusão. Perfeito. Era a distração que eu precisava. Com a agilidade de uma onça. Bom, talvez mais para uma preguiça com pressa, dada a minha idade, me esgueirei até o altar. Meu coração batia mais rápido que bumbo em escola de samba. Abri a bolsa e comecei a vasculhar. Tinha de tudo lá dentro. Batom, espelho, carteira cheia de dinheiro, um molho de chaves e... o que é isso? Um envelope grosso, amarelado, com um selo que parecia oficial. Abri o envelope com cuidado de quem desativa a bomba. Dentro tinha várias cartas. A primeira era endereçada ao Padre Agenor, assinada pelo tal Papa. Comecei a ler e quase caí para trás. Tinha cada erro de português que até meu neto de 10 anos ia perceber. Nós aqui do Vaticano. Nós? O Papa escrevendo nós? Só se ele tivesse estudado na mesma escola que o Zé do Bar. Continuei lendo, e a carta dizia que a irmã Perpétua tinha poderes especiais, concedidos pelo Vaticano para administrar fundos da paróquia sem prestar contas à diocese. Hein? Desde quando o Papa dá carta branca para uma freira mexer no dinheiro da igreja sem supervisão? Isso é mais suspeito que padre frequentando cabaré. Mas o que me fez engasgar de vez foi a assinatura no final da carta. Papa João Bento XIII. João Bento XIII? Eu não sou nenhuma expert em papas, mas até eu, que só ia à missa para fofocar, sabia que não existia nenhum papa com esse nome. Era uma mistura mal feita de João Paulo II com Bento XVI, que nem papa era ainda. Essa mulher nem se deu ao trabalho de pesquisar o nome certo do papa. Tinha mais cartas, todas com o mesmo tipo de autorização estranha, assinadas pelo tal Papa João Bento. Uma delas até dizia que a irmã Perpétua estava autorizada a fazer transações financeiras em nome da Santa Sé. Santa Sé? Mais parecia Santa Sem Vergonhice. O mais incrível era o papel. Parecia oficial. Tinha até aquela marca d'água que documentos importantes têm. Mas olhando de perto, e eu sempre levo uma lupa na bolsa, nunca se sabe quando vai precisar ler letra miúda ou examinar uma prova de crime. Dava para ver que era papel comum, com um carimbo em relevo por cima. E o selo? Colado com durex. Durex! O Vaticano deve ter melhores métodos de fixação de selo, não acham? Rapidinho tirei minha máquina fotográfica da bolsa. Sim, eu sempre ando com uma câmera pequena, porque nunca se sabe quando vai flagrar a dona Marivalda com o entregador de gás. Bati fotos de todas as cartas, com cuidado para não fazer barulho. Guardei tudo de volta na bolsa dela exatamente como estava. Nisso, ouvi a voz dela se aproximando. Mais rápido que gato fugindo de banho, saí de lá e voltei para minha mesa, fingindo que estava concentrada no meu macarrão grudento. Quando cheguei em casa, não conseguia nem respirar direito de tanta agitação. Liguei pro meu esquadrão imediatamente. Em menos de meia hora, todos estavam na minha sala. Tia Zezé, Dona Cidinha e seu Aristides. Vocês não vão acreditar no que eu descobri, falei, quase desmaiando de emoção.
Mostrei as fotos que tinha tirado e expliquei tudo. Essa daí tem tanta ligação com o Papa quanto eu tenho com a Rainha da Inglaterra! Exclamou Cidinha, ajeitando os óculos para ver melhor as fotos. E esses erros de português! Complementou seu Aristides. Até meu neto, que reprovou 3 vezes, escreve melhor. O que vamos fazer agora? Perguntou Zezé, gritando como sempre. Porque esquece que não somos nós que somos surdos. Tive uma ideia brilhante. Vamos fazer cópias dessas fotos e espalhar para pessoas-chave da cidade. Não podemos acusar diretamente, mas podemos plantar a semente da dúvida. No dia seguinte, fui à papelaria do seu Aristides bem cedinho. Ele abriu só para mim, antes do horário normal. Revelamos as fotos e fizemos várias cópias. Depois, elaboramos um plano digno de filme de espionagem. Cada um do esquadrão ficou responsável por acidentalmente mostrar as fotos para pessoas específicas. Tia Zezé ficou com as beatas mais influentes da igreja. Dona Cidinha com as comerciantes do centro. Seu Aristides com os outros lojistas. E eu, é claro, fiquei com a parte mais importante. Mostrar para o seu Juventino, dono do bar onde todo mundo da cidade passa pelo menos uma vez por dia. Foi uma estratégia perfeita. Em menos de 24 horas, metade da cidade já estava cochichando sobre as cartas falsas. Você viu que a freira inventou um papa? Ou soube que tem documento falso envolvendo a igreja? Eram comentários que se ouviam por toda parte. Claro que a Perpétua começou a perceber que algo estava errado. As pessoas olhavam para ela de um jeito diferente na missa. Algumas até pararam de ir nos eventos que ela organizava. Ela começou a ficar nervosa. Dava para ver pelo jeito que mordia o lábio. Um tique que só aparece em gente culpada, como dizia minha afinada avó. Uma tarde, enquanto eu regava minhas plantas na varanda, sempre um ótimo posto de observação. Vi ela saindo apressada da casa paroquial e indo direto pro orelhão da praça. Fiquei de olho. Ela parecia agitada, falava rápido, gesticulava. De onde eu estava não dava para ouvir, mas pela cara dela, a conversa não era sobre bênçãos e orações. Meu esquadrão continuou vigilante. A tia Zezé descobriu, lendo os lábios dela durante uma conversa com o padre Agenor, que ela estava planejando um retiro espiritual para a semana seguinte. Retiro? Mas parecia retirada estratégica. Foi aí que decidi. Era hora de levar nossas descobertas para a autoridade máxima da cidade, o delegado Tito. Mas não podia ser eu diretamente. Afinal, sou uma senhora respeitada. Não podia me envolver em acusações assim, na cara dura. Precisava de alguém com credibilidade para fazer a denúncia. Pensei e tive outra ideia genial. O padre Josias, da cidade vizinha. Ele sempre teve ciúmes do padre Agenor e adoraria pegar uma falcatrua dessas. Pedi pro meu sobrinho me levar até Ribeirão das Almas no domingo após a missa. Encontrei o padre Josias e mostrei todas as provas. Isso é muito grave, dona Genira, ele disse de olhos arregalados. Vou falar com o bispo imediatamente. E assim, minha bomba estava prestes a explodir. Mas ainda faltava a cereja do bolo. As provas da conta bancária e do conluio com o filho do açougueiro. Isso, meus queridos, é assunto pro próximo bloco. Minha gente, depois de descobrir aquelas cartas mais falsas que dente de vampiro, a investigação pegou fogo. Era mais emocionante que final de novela das 8. Meu esquadrão da fofoca estava mais unido que arroz com feijão e mais eficiente que faxineira em véspera de visita. Decidimos montar uma base de vigilância permanente. E qual melhor lugar para isso que o bar do Toninho? Ficava na esquina em frente à igreja. Tinha visão privilegiada da casa paroquial. E ainda servia o melhor salgado da região. 2 coelhos numa cajadada só. Alimentava o corpo e a fofoca. Cada um de nós tinha seu papel bem definido. Eu era a líder, claro, com meu binóculo disfarçado num estojo de tricô. Ninguém desconfia de uma velhinha fazendo tricô, né? Mas dentro daquele estojo tinha um binóculo potente que eu ganhei do meu falecido marido, quando ele ainda tentava me agradar no início do casamento.
Pena que o casamento durou menos que pão em porta de escola. Mas o binóculo tá aí até hoje, firme e forte. A tia Zezé ficava com um bloquinho anotando tudo. Como ela é surda, todo mundo achava que era só uma velhinha fazendo lista de compras. Mal sabiam que era nosso diário de bordo do crime. A dona Cidinha se revezava entre o bar e a padaria do outro lado, para ter visão dos fundos da igreja também. E o seu Aristides ficava em sua papelaria, controlando quem entrava e saía da igreja pelos lados. O Toninho, dono do bar, acabou virando nosso informante também. No início, ele achava que éramos só um bando de velhos sem ocupação. Mas depois que mostramos as fotos das cartas falsas, ele embarcou na nossa canoa. Até nos dava desconto na tubaína. "Olha lá, gente! Ela tá saindo de novo!" Eu anunciei numa quarta-feira de manhã, quase derrubando minha tubaína de empolgação. Pelo binóculo, vi a irmã Perpétua saindo apressada, olhando para os lados como quem vai fazer arte. "Anota aí, Zezé. Quarta-feira, 9h20. Saída suspeita." Ordenei. A Zezé anotou tudo com aquela letra tremida dela, que parece eletrocardiograma de quem viu assombração. Nosso grande avanço veio quando descobrimos sobre a conta bancária. Foi a Neuza, funcionária do único banco da cidade, que nos deu a informação. Ela frequentava a manicure da Cidinha toda sexta-feira, e entre uma cutícula e outra, a língua soltava mais que presilha em cabelo liso. "Vocês não vão acreditar", cochichou Neuza, enquanto Cidinha lixava suas unhas. "A freira tentou abrir uma conta no nosso banco, mas como precisava de documentos da diocese que ela não tinha, desistiu. Ouvi ela comentando com a Sirlene do caixa, que ia abrir em Ribeirão das Almas mesmo. Cidinha veio correndo me contar, tão animada que nem tirou o avental de manicure. No dia seguinte, eu e ela pegamos o ônibus das 7h para Ribeirão. Levamos um bolo de fubá de desculpa dizendo que íamos visitar uma prima doente, que não existia. Mas ninguém precisa saber desses detalhes. Em Ribeirão, fomos de banco em banco. No terceiro bingo! A atendente era sobrinha de um conhecido da Cidinha. Depois de muito papo furado e um pedaço generoso do bolo de fubá, ela deixou escapar. "Ah, sim, a freira. Ela abriu conta aqui mês passado. Mas o nome não é Perpétua, não. É Aline. Aline M. Alguma coisa. Aline M. Até o nome era falso. Aquilo foi como ganhar na loteria da fofoca. Saímos de lá mais faceiras que noiva em dia de casamento. Nossa investigação estava revelando cada vez mais camadas, igual cebola, e fazendo chorar os envolvidos também. De volta à nossa base no bar do Toninho, compartilhamos a descoberta com o resto do esquadrão. O seu Aristides quase engasgou com o pastel. "Aline M. Mas ela assinou um cheque para mim como Irmã Perpétua da Silva. Isso é falsidade ideológica." Ele usou um termo tão chique que ficamos todos impressionados. Depois descobrimos que ele assistia muito Direito de Amar, novela que tinha um advogado de protagonista. O próximo passo foi investigar aquela história da moto. Lembram que o filho do açougueiro ganhou o bingo? E que eles se encontraram em Ribeirão. Havia algo podre nesse açougue. E não era a carne. Mandamos a tia Zezé investigar. Apesar de surda, ela tem uma lábia que convence até vendedor de enciclopédia a comprar livro. Ela foi ao açougue comprar meio quilo de carne moída, que era desculpa porque todos sabiam que ela era vegetariana desde que o médico disse que seu colesterol estava mais alto que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. "Seu filho ainda anda naquela moto bonita?" Ela perguntou pro açougueiro, fingindo interesse casual enquanto ele pesava a carne. "Que moto?" "O Júnior não tem moto, não", te respondeu ele desconfiado. "Ué, mas eu vi ele outro dia dando carona pra Irmã Perpétua na garupa", insistiu Zezé, com cara de santa mais falsa que nota de R$3. O homem ficou branco que nem papel. "A senhora deve ter se enganado. Meu filho não tem moto, não. E nunca deu carona pra freira nenhuma." Mas a reação dele já dizia tudo. Tinha caroço nesse angu. E era caroço grande. Nossa maior descoberta veio da Lourdes, uma beata que vivia na igreja e era fã de carteirinha da Irmã Perpétua. Ou melhor, era.
Até o dia em que foi levar uma cesta de ovos frescos na casa paroquial, bem cedinho, e viu pelo vão da janela a freira, sem o hábito, de calça jeans e camiseta, contando dinheiro em cima da cama. Lourdes ficou tão chocada que deixou a cesta cair. Os ovos quebraram todos, mas a casca da farsa também começava a rachar. Ela veio correndo contar pra gente, depois de passar na farmácia para comprar um calmante, claro. Eu vi. Ela tava de roupa normal, contando dinheiro. Muito dinheiro. Parecia até traficante depois de um carregamento bem-sucedido. Contou Lourdes, ainda tremendo. Com todas essas informações, decidimos apertar o cerco. Montamos plantão 24 horas no bar, revezando o esquadrão em turnos. Eu ficava com o período da manhã, Cidinha à tarde, e seu Aristides e tia Zezé dividiam a noite. Apesar da Zezé sempre dormir depois das 8, e o Aristides ter que cutucar ela de vez em quando. Foi numa dessas vigílias que testemunhamos a cena mais suspeita. O filho do açougueiro estacionou uma moto. Sim, uma moto, que ele jurava não ter. Nos fundos da casa paroquial, por volta das 20h. Entrou rapidinho e saiu meia hora depois. A moto não era dele. Era emprestada do joca da oficina. Descobrimos depois. Tão testando a fuga! Eu exclamei, quase derrubando meu binóculo de emoção. Ela vai dar no pé de moto, tenho certeza. No dia seguinte, reuni todo mundo na minha cozinha. Era hora de organizar nossas descobertas e levar para o delegado. Fizemos uma lista de todas as evidências. Cartas falsas, supostamente do Papa João Bento XIII, que nem existe. Conta bancária, em nome de Aline M., em Ribeirão das Almas. Desvio de dinheiro das festas beneficentes. Conluio com o filho do açougueiro. Moto emprestada da oficina do Joca. Roupas normais escondidas debaixo do hábito. Telefonemas suspeitos no orelhão. Tudo anotado no caderninho da Zezé, com hora e data certinhas. Até parecia inquérito policial de verdade. A gente podia não ter diploma de detetive, mas tínhamos especialidade em fofoca investigativa. Decidimos que eu seria a porta-voz. Afinal, era a mais articulada e tinha menos medo do delegado Tito. Ele era um homem sério, de poucas palavras e muita desconfiança. Diziam que ele só sorria no Natal e olhe lá. Antes de ir à delegacia, passamos na casa da Margarida, que trabalhava no cartório. Queríamos ver se existia algum registro da tal irmã perpétua na cidade. Como suspeitávamos, não havia nada. Nem certidão, nem RG registrado, nem documento de freira. Nada, nadinha. Tá vendo? É golpista mesmo, concluiu o seu Aristides, ajeitando os óculos no nariz com ar de detetive de filme americano. Com nosso dossiê completo, rumamos à delegacia. O delegado Tito nos recebeu com aquela cara de quem comeu e não gostou. Mas isso não me intimidou nem um pouquinho. Quando o assunto é fofoca com propósito, nem o Papa, o verdadeiro, não o João Bento inventado, me segura. E foi assim, minha gente, que a fofoca se transformou na investigação mais rápida e eficiente que essa cidade já viu. Melhor que qualquer reportagem do Fantástico. Mas o que aconteceu quando chegamos na delegacia? E como o delegado reagiu às nossas provas? Ah, isso é assunto para o próximo bloco. Vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. Minha gente, parece coisa de filme de ação, só que com uma freira de batina voando no lugar do super-herói. Foi tudo tão rápido que até eu, Genira, rainha da fofoca e da observação, quase perdi alguns detalhes. Depois que saímos da delegacia naquela tarde, o delegado Tito prometeu que no dia seguinte, bem cedinho, ia até a casa paroquial conversar com o padre Agenor e confrontar a tal irmã perpétua com as provas. Saímos de lá mais animados que peru em véspera de Natal. Só que dessa vez, quem ia pro forno era a freira. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Ficava imaginando a cena. O delegado chegando com as algemas, a freira tentando explicar aquelas cartas mais falsas que diploma de político, o padre Agenor
desmaiando de choque. Ia ser o maior rebuliço desde o dia em que a Marivalda foi flagrada beijando o cunhado atrás da igreja. Acordei às 5 da manhã, antes mesmo do galo do vizinho que tem um despertador interno, mais preciso que relógio suíço. Preparei um café bem forte, passei um batom vermelho, minha marca registrada, e fiquei na janela aguardando o circo pegar fogo. A delegacia ficava a 3 quadras da igreja, então o delegado Tito ia passar bem na minha porta. Às 6h15, ele apareceu, caminhando todo empertigado, com aquele bigodão que parecia um espanador de pó e a farda impecável. Ia fazer a prisão com estilo, pelo visto. Dei uma corridinha até a cozinha, peguei minha bolsa e saí de fininho. Não ia perder esse espetáculo por nada nesse mundo. Segui o delegado a uma distância segura, uns 20 metros, porque meu joelho não é mais o mesmo desde que escorreguei na procissão de São Benedito, em 85. Ele nem percebeu que estava sendo seguido. Homem, viu? Não enxerga um palmo na frente do nariz. Quando estávamos chegando perto da igreja, ouvi um barulho, um ronco de motor. Pensei, deve ser o Zé caminhoneiro levando verdura para a feira. Mas não, o ronco vinha dos fundos da casa paroquial. De repente vi uma cena que nunca vou esquecer, nem que eu viva 200 anos. Uma moto saindo em disparada pelos fundos da igreja, e em cima dela, segurando uma mochila enorme, com o hábito preto esvoaçando como capa de filme de terror, estava ela, a falsa irmã Perpétua. "Pega, ladrão!" Eu gritei com toda a força dos meus pulmões de 70 e poucos anos, que já viram muita fumaça de fogão a lenha. O delegado se virou, viu a moto e saiu correndo atrás. Coitado! Com aquela barriga de chope e aquelas pernas curtas, tinha tanta chance de alcançar uma moto quanto eu tenho de ganhar o Miss Brasil. A freira motoqueira acelerou tanto que quase capotou ao fazer a curva da esquina. O hábito voando parecia uma bandeira preta, anunciando a vitória do mal sobre o bem. Pelo menos, temporariamente. O delegado apitou, gritou, mas ela já estava longe. Só se via uma nuvem de poeira e o brilho do escapamento sumindo na estrada que levava para a rodovia. Enquanto isso, um alvoroço começou na casa paroquial. O padre Agenor saiu na porta de pijama. Um pijama tão velho que devia ter sido do avô dele, com cara de quem não entendia nada. "O que está acontecendo? Onde está a irmã Perpétua?" Ele perguntava, ajeitando os óculos no nariz, mais perdido que cego em tiroteio. "Ela fugiu, padre. Fugiu de moto com o dinheiro da paróquia." Eu gritei, chegando ofegante ao local do crime. "Eu avisei! Eu sabia!" Aquela mulher era mais falsa que nota de R$3. O delegado voltou, bufando como touro em rodeio. "Precisamos entrar na casa e ver o que ela levou." Ele ordenou com aquela voz de autoridade que só funciona em cidade pequena. Entramos todos na casa paroquial. Eu, o delegado, o padre e mais meia dúzia de curiosos que apareceram do nada, como sempre acontece quando tem confusão. Gente é igual mosca. Onde tem problema, juntam um enxame. O quarto da Perpétua estava revirado. Gavetas abertas, armário escancarado. Ela tinha levado tudo o que podia carregar. No chão, jogado como lixo, estava o crucifixo que ela sempre usava no pescoço. Falso, claro, igual a dona. Mas o pior estava por vir. O delegado foi direto no escritório do padre, onde ficava o cofre da paróquia. Quando o padre Agenor abriu com mãos trêmulas, quase desmaiou. Vazio. Mais vazio que promessa de político depois da eleição. Meu Deus do céu! Todo o dinheiro das festas, das doações, do dízimo, tudo! Lamentou o padre, caindo sentado numa cadeira que gemeu sob seu peso. Foi aí que notamos um envelope sobre a mesa. O delegado abriu. Dentro, um bilhete escrito à mão, com uma caligrafia elegante demais para quem tinha escrito nós naquelas cartas falsas. "Obrigada, irmãos. Deus proverá." Só isso. Nenhuma explicação, nenhum remorso. Só aquela frase cínica que fez meu sangue ferver mais que panela de pressão em fogo alto. Que Deus proverá o quê? Foi ela quem proveu. O próprio bolso.
Eu exclamei, indignada. O delegado me olhou com cara feia, como se eu estivesse falando demais. Ora, se tem 1 hora para falar, é justamente quando se está certo, não é mesmo? A notícia correu mais rápido que fogo em palha seca. Antes do meio-dia não se falava em outra coisa na cidade. O radialista local, Osvaldo Microfone, esse era o apelido dele. O nome verdadeiro ninguém nunca usava. Veio correndo com seu gravadorzinho para fazer uma reportagem especial. Dona Genira, a senhora que foi a primeira a desconfiar da falsa freira, poderia dar uma entrevista para nossa rádio? Ele me perguntou, enfiando aquele microfone na minha cara como se fosse um sorvete. Ajeitei o cabelo, passei a mão no vestido para desamassar. Sempre prezei pela aparência, mesmo em momentos de crise. E dei a declaração que entrou para a história da cidade. Nem o diabo disfarça tão bem. Essa mulher enganou todo mundo, menos eu. Freira que usa batom e salto alto, que não reza direito e que gasta mais que vereador em campanha, só podia ser falcatrua. A entrevista foi ao ar na hora do almoço. Eu ouvi pelo radinho da cozinha, toda orgulhosa. Minha sobrinha ligou de São Paulo dizendo que eu estava mais famosa que artista de novela. Enquanto isso, o delegado organizava uma busca. Mandou avisar todas as cidades vizinhas, postos da polícia rodoviária. Até falou em helicóptero. Mas quem ia mandar helicóptero para procurar uma freira fugitiva no interior de Minas? Isso só acontece em filme americano. À tarde, o Banco de Ribeirão das Almas ligou. A conta em nome de Aline M. tinha sido zerada naquela manhã. Bem cedinho, ela tinha planejado tudo. Devia ter desconfiado que estávamos em seu encalço e preparou a fuga com antecedência. O padre Agenor ficou arrasado, mais murcho que balão depois da festa. Sentou-se no banco da igreja e chorou como criança. Como pude ser tão tolo? Ele repetia, enquanto as beatas tentavam consolá-lo com chá de camomila e biscoitinhos de polvilho. Não se culpe, padre, eu disse, sentando ao lado dele. Essa mulher enganou gente mais esperta. Ela tinha o diabo no corpo e o capeta na língua. Pedi perdão a Deus depois por falar do diabo dentro da igreja, mas a situação pedia. Naquela noite, a igreja ficou lotada. Todo mundo queria saber detalhes, comentar, dar palpite. O falatório era tanto que parecia um enxame de abelhas africanizadas. O padre Agenor, ainda em choque, pediu um momento de oração pelas finanças perdidas da paróquia. Enquanto isso, meu esquadrão da fofoca se reuniu em sessão extraordinária na minha cozinha. Comemos um bolo de fubá, nada melhor que comida para superar traumas, e repassamos os acontecimentos. Ela deve ter percebido que estávamos desconfiados, concluiu seu Aristides, limpando os óculos na ponta da camisa. Alguma língua grande deve ter deixado escapar. Todo mundo olhou para mim. Eu? Língua grande? Só porque gosto de compartilhar informações relevantes com a comunidade? Que injustiça! O importante é que ela foi embora antes de levar mais dinheiro. Ponderou tia Zezé, que pela primeira vez não precisou gritar, porque estávamos todos inclinados para ouvir melhor. É verdade, concordou Cidinha. Mas e o dinheiro que ela levou? Era praticamente toda a economia da paróquia dos últimos 6 meses. Foi uma noite triste para a Vila Santa Efigênia. Uma nuvem de decepção pairava sobre nós, mais pesada que o bolo de mandioca da dona Jurema, que é famoso por servir de peso de porta quando não dá certo. No dia seguinte, acordamos com uma notícia. A moto tinha sido encontrada abandonada na estrada, a uns 30 quilômetros da cidade. Mas da freira nem sinal. Era como se ela tivesse evaporado no ar, igual a promessa de político depois da posse. Meus queridos, se preparem porque agora vem a parte que parece novela da Globo, daquelas bem cabulosas. Depois que a freira deu no pé mais rápido que político em prestação de contas, a cidade ficou em polvorosa. Todo mundo comentando, apontando o dedo, dizendo que sempre desconfiou. Ah, tá bom. Se todo mundo tivesse desconfiado mesmo, ela não tinha levado nem o trocado da caixinha de velas. 1 semana depois da fuga cinematográfica da irmã Perpétua,
O delegado Tito convocou uma reunião no salão paroquial. Era para explicar as descobertas da investigação. Fui a primeira a chegar, é claro. Sentei na primeira fileira, com meu caderninho e caneta, pronta para não perder nenhum i sem pingo. O salão encheu tanto que tinha gente se espremendo nas janelas para ouvir. Até o Zé surdo, que nunca aparece em nada porque não escuta mesmo, estava lá com uma corneta no ouvido, dessas de antigamente. O padre Agenor sentou num canto, ainda com cara de quem comeu jiló no café da manhã. Coitado! Estava mais murcho que alface de 3 dias. O delegado Tito subiu no palquinho improvisado, ajeitou o bigodão, que, diga-se de passagem, parecia ter vida própria de tão grande, e pigarreou como se fosse anunciar o fim do mundo. Senhoras e senhores! Ele começou com aquela voz de locutor de rádio. Após intensa investigação, com a colaboração da Polícia de São Paulo e outros estados, temos informações concretas sobre a verdadeira identidade da falsa religiosa que nos aplicou este golpe. Houve um coletivo. Eu me inclinei tanto na cadeira que quase caí de cara no chão. A mulher que se apresentou como irmã perpétua da Divina Providência, na verdade se chama Aline Mendes. Tem 33 anos, natural de São Paulo. E... Ele fez uma pausa dramática, olhando por cima dos óculos. É uma golpista profissional, procurada em 3 estados por crimes semelhantes. Eu quase gritei. Eu sabia, mas me contive. Hora de fofoca é na saída, não durante o sermão, como diria minha afinada avó. O delegado continuou. Aline Mendes tem um histórico impressionante. Já se passou por pastora evangélica em Goiás, onde aplicou um golpe semelhante numa comunidade. Depois, foi missionária no Paraná, onde conseguiu arrecadar fundos para uma ONG que não existia. Chegou a ser funcionária de uma associação beneficente no Rio de Janeiro, de onde desapareceu com o caixa completo. A cada palavra do delegado, as pessoas arregalavam mais os olhos. Eu só pensava, essa mulher tem mais disfarces que o baú de fantasias do circo, em todos os casos. Prosseguiu o delegado. Ela usava a mesma técnica. Chegava com documentos falsos, conquistava a confiança das pessoas, criava eventos para arrecadar fundos e desaparecia com o dinheiro. Foi aí que eu não me aguentei. Levantei a mão como se estivesse na escola. E como ela nunca foi presa antes, seu delegado? Tá faltando policial nesse país ou ela tem pacto com o Cramunhão? Minha pergunta causou um burburinho. O delegado me olhou como quem quer fazer picadinho de velhinha, mas respondeu. Ela sempre some sem deixar rastros. Muda de aparência, de nome, de cidade. É extremamente inteligente e calculista. Desta vez, porém, temos uma foto recente e já distribuímos para todas as delegacias do país. Ele então mostrou uma foto ampliada. Era ela mesmo, a cara de pau, sorrindo como se fosse a dona da verdade. A foto deve ter sido tirada em algum dos eventos da paróquia. Ela usava o hábito de freira, mas agora, olhando bem, dava para ver que os olhos dela tinham aquele brilho de quem tá sempre tramando alguma. Olhos de raposa em galinheiro. Segundo nossas investigações, continuou o delegado, ela deve ter levado aproximadamente 80 mil cruzeiros da paróquia. O padre Agenor soltou um gemido que parecia alma penada. 80 mil. Em 1992, isso era dinheiro pra caramba. Dava pra comprar uns 3 carros populares 0 quilômetro. Mas tem mais, disse o delegado, agora andando de um lado pro outro como apresentador de programa de auditório. Descobrimos que ela não trabalha sozinha. Tem um comparsa que a ajuda na fuga e na logística. Adivinha quem era? O filho do açougueiro, aquele mesmo que ganhou o bingo. O delegado explicou que o rapaz, que se chamava Júlio, tinha conhecido a Aline em São Paulo e veio para a cidade antes dela, para preparar o terreno. Ele que arranjou a moto, que passava informações, que ajudou no esquema todo. O açougueiro, coitado, quase teve um troço ali mesmo. Começou a gritar que não sabia de nada, que o filho era um ingrato, que ia deserdar ele. Um barraco só. A mulher dele desmaiou jogando água no drama.
Tiveram que carregar os dois para fora. O rapaz também está foragido, informou o delegado. Acreditamos que eles tenham um ponto de encontro e que estejam juntos agora. Depois disso, a reunião virou um pandemônio. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Uns chorando pelo dinheiro perdido, outros querendo linchar o açougueiro, como se o coitado tivesse culpa de ter gerado uma peste de filho. Quando finalmente consegui sair daquele tumulto, encontrei meu esquadrão da fofoca me esperando na porta. Fomos direto para minha casa, onde eu tinha preparado um bolo de milho. Sempre tenho um bolo pronto. Nunca se sabe quando vai cair uma visita ou quando vai ter uma emergência de fofoca que exige carboidrato. Essa história tá mais complicada que receita de bolo de rolo, exclamou seu Aristides, ajeitando os óculos pela 1000ª vez. O que me impressiona é a audácia, comentou Dona Cidinha. A mulher inventou um papa, e aquele sotaque paulista dela era tão forçado que até me doía o ouvido, completou tia Zezé, que, surda como era, devia ter sentido mesmo as vibrações esquisitas. Nos dias seguintes, a delegacia recebeu várias ligações de pessoas dizendo ter visto Aline e Júlio. Um jura que viu os dois num posto de gasolina em Juiz de Fora. Outra diz que estavam num ônibus para o Espírito Santo. Teve até quem jurasse que eles fugiram para o Paraguai. O delegado Tito, coitado, não sabia onde enfiar a cara. Todo dia tinha que dar satisfação para alguém. O bispo da diocese ligou furioso querendo explicações. A imprensa regional começou a noticiar o caso. E logo nossa cidadezinha estava famosa pelo pior motivo possível: ser a mais trouxa da região. Uma semana depois, a polícia de São Paulo ligou com uma novidade. Tinham encontrado o apartamento onde Aline morava antes de vir para nossa cidade. Lá dentro, acharam um verdadeiro arsenal de golpista. Hábitos religiosos de várias ordens, batinas, colares com crucifixos, documentos falsos em branco só esperando preenchimento, carimbos, selos e o mais impressionante: um caderno com anotações detalhadas sobre as cidades onde ela já tinha aplicado golpes e outras que estava estudando para futuras aventuras. Nossa cidade estava marcada com um asterisco vermelho e a observação: padre idoso, comunidade generosa, potencial alto. Potencial alto? Ela tinha nos catalogado como otários premium. A audácia dessa mulher não tinha limites. A foto dela foi parar em todos os lugares possíveis. Delegacias, rodoviárias, jornais, até na porta da quitanda do seu Joaquim, que fez questão de colar bem grande com a legenda: essa aqui roubou até as calcinhas de renda que comprou no meu estabelecimento. Fiado só depois que ela for presa. O tempo foi passando e a ferida começou a cicatrizar. A paróquia fez uma campanha de arrecadação especial para recuperar parte do prejuízo. Teve até show de calouros. Eu me inscrevi para cantar Evidências, do Chitãozinho e Chororó, mas me cortaram na primeira nota. Falta de visão artística deles porque eu canto como um rouxinol, com laringite mais um rouxinol. 3 meses depois do ocorrido, recebemos a notícia. Aline Mendes tinha sido vista em Curitiba, já vestida de pastora evangélica, com outro nome, outro visual, mesma lábia, mas dessa vez a polícia estava de olho. Ela foi presa ao tentar sacar dinheiro num banco. O delegado Tito ligou pessoalmente para dar a notícia para o padre Agenor. A cidade inteira soube em menos de 1 hora. E não fui eu quem espalhou. Foi o próprio padre que saiu correndo pela praça gritando: "Pegaram a bandida! Pegaram a bandida!" Como se tivesse tomado 1 litro de café extra forte. Naquela noite, houve festa na cidade. O bar do Toninho ficou aberto até de madrugada. Até o padre Agenor apareceu para tomar uma cidra e comemorar. Eu fiquei lá, no meu canto, observando tudo, tomando minha tubaína e pensando: se não fosse por mim e meu faro pra gente falsa, essa daí ainda estaria por aqui, fazendo a festa com nosso dinheiro. E o Júlio, filho do açougueiro? Ah, esse nunca mais foi visto.
Dizem que foi pro Mato Grosso. Outros falam que foi pro exterior. O açougue do pai fechou. Ninguém mais comprava carne lá. Como se a picanha tivesse culpa da safadeza do filho. Aline Mendes foi condenada, mas só ficou 2 anos na cadeia. Depois disso, sumiu de novo. Às vezes me pego pensando onde ela estará agora. Talvez seja uma executiva, ou uma médica, ou quem sabe até uma apresentadora de programa de TV. Com o talento que ela tem para enganar, pode ser qualquer coisa. Uma coisa é certa. Depois desse episódio, nunca mais olhei para uma freira do mesmo jeito. E sempre que vejo alguém com um crucifixo muito grande no pescoço, já fico com a pulga atrás da orelha. E chegamos ao fim dessa história que tem mais reviravoltas que novela mexicana. Vocês devem estar se perguntando: e depois, dona Genira? O que aconteceu com a cidade? Com o padre? Com a senhora? Vou contar tudinho, sem economizar nos detalhes. Porque fofoca pela metade é como café sem açúcar. Não satisfaz ninguém. Depois do escândalo da falsa freira, nossa cidadezinha nunca mais foi a mesma. É como eu sempre digo, uma vez mordido por cobra, até de minhoca você desconfia. A cidade inteira desenvolveu um caso sério de desconfiança. Qualquer desconhecido que aparecia era recebido com mais olhares atravessados que banda de rock em missa. O coitado do padre Agenor nunca se recuperou do golpe. Não o financeiro. Esse a comunidade até conseguiu amenizar com várias quermesses e doações. Foi o golpe na alma mesmo. O homem passou a desconfiar até da própria sombra. Uma vez, a dona Clotilde trouxe um bolo de fubá para ele. E o coitado ficou meia hora examinando se não tinha veneno antes de comer. Tava com tanto medo de ser envenenado que acabou engasgando com a própria saliva. 6 meses depois, ele pediu transferência. Disse que precisava de um ambiente menos traumático para exercer seu sacerdócio. Traduzindo do padre para o português. Queria um lugar onde não lembrasse a cada 5 minutos que tinha sido feito de otário por uma falsa freira de batom vermelho. Veio um padre novo para substituí-lo, o padre Cristiano. Jovem, cheio de ideias modernas, daqueles que toca violão na missa e fala gíria com os adolescentes. No primeiro dia dele, apareceu no confessionário com um computador. Um computador. Em plenos anos 90. Disse que era para anotações pastorais. Sei. Anotações? Ninguém me engana, não. Quando ele anunciou que queria organizar uma quermesse para arrecadar fundos para o telhado da igreja, a cidade inteira travou. Todo mundo olhou para mim, esperando minha reação. Eu, que já tinha vestido meu casaquinho de investigadora, levantei da primeira fileira e falei: com todo respeito, Padre Joaquim, mas antes de aceitar qualquer proposta, a gente vai precisar ver seus documentos, seu RG, CPF, certidão de nascimento, histórico escolar, ficha criminal e, se possível, uma carta do Papa, o verdadeiro, não um inventado, confirmando que o senhor é mesmo padre e não um golpista vestido de batina. A igreja inteira explodiu em aplausos. Parecia final de novela da Globo quando o vilão morre. O padre ficou mais vermelho que pimenta malagueta, mas entendeu a situação. No domingo seguinte, trouxe uma pasta com todos os documentos, inclusive uma foto dele de bebê no batizado. Exagerado, né? Mas a gente aplaudiu o esforço. A cidade desenvolveu um sistema à prova de golpes. Qualquer pessoa nova que chegasse tinha que passar pelo que a gente carinhosamente chamou de teste da Genira. Era um interrogatório informal comigo, onde eu usava todas as minhas técnicas de detecção de mentira, aprendidas em 76 anos de fofoca intensiva. De onde você é? Qual o nome da sua mãe? Qual era o nome do seu cachorro de infância? E aí, no meio das perguntas normais, eu soltava uma pegadinha. Quantas vezes você já foi preso? A reação dizia tudo. Quem não tinha rabo preso ria da pergunta. Quem tinha, gaguejava. Infalível. Eu mesma me transformei depois dessa história toda. Ganhei o apelido de Detetive de Jesus.
que eu achei muito chique. As pessoas começaram a me procurar para investigar todo tipo de suspeita. Desde namorado novo da filha. Será que ele quer mesmo casar ou só tá de olho na herança da fazendinha? Até candidato a prefeito. Ele promete asfalto, mas será que não vai sumir com o dinheiro igual a freira? Meu esquadrão da fofoca ganhou nome oficial. A tia Zezé, a dona Cidinha e o seu Aristides passaram a ser chamados de os 3 mosqueteiros da investigação. Apesar da Zezé ser surda, a Cidinha ter artrite nas mãos e o seu Aristides só enxergar direito com 3 pares de óculos sobrepostos. Esses problemas nunca foram problema para quem tem talento natural para xeretice. O Toninho do bar fez uma placa especial para nossa mesa. Reservado, Esquadrão Genira. Ficava bem de frente para a igreja, com visão privilegiada de quem entrava e saía. As pessoas faziam fila para sentar com a gente e contar alguma suspeita nova. Era como um confessionário, só que com tubaína e salgadinho de queijo. A história da irmã Perpétua, ou melhor, Aline Mendes, virou até peça de teatro na escola municipal. Na apresentação de fim de ano, a Mariazinha, neta da dona Clotilde, me interpretou. Usou um lenço na cabeça, óculos enormes e andava com uma lupa gigante. Eu fiquei tão emocionada que quase chorei. Mas não chorei porque ia borrar meu rímel. E eu nunca saio de casa sem maquiagem, mesmo aos 76 anos. Em 1995, 3 anos depois do incidente, recebi uma carta. Era da delegacia de São Paulo. Aline Mendes tinha sido solta depois de cumprir uma pena ridiculamente curta e sumido novamente. Mas o delegado de lá fazia questão de me agradecer pela colaboração no caso, dizendo que minhas observações tinham sido fundamentais para estabelecer o padrão criminoso da golpista. Eu emoldurei aquela carta e pendurei na sala, ao lado do meu diploma de grupo de oração e do certificado de melhor bolo de fubá da quermesse de 1983. É meu maior orgulho. Às vezes, quando as visitas chegam, eu aponto disfarçadamente para a carta e digo: não é nada demais. Só um agradecimento da polícia pelo meu trabalho investigativo. Quanto ao dinheiro da paróquia, nunca foi recuperado. Mas a lição que aprendemos valeu muito mais. Como diz o ditado que eu mesma inventei, dinheiro vai e vem, mas a desconfiança é eterna. Hoje, mais de 30 anos depois, ainda tenho o caderninho onde anotei todas as pistas sobre a falsa freira. Tá amarelado, as folhas já estão soltando. Mas é uma relíquia. Meus netos adoram quando conto essa história, nas noites de inverno, reunidos em volta do fogão a lenha. O caçula, o Pedro, até diz que quer ser detetive quando crescer. Já dei para ele uma lupa de presente e ensinei a primeira lição. Nunca confie em gente que sorri demais, mostrando todos os dentes. Desde então, a cidade toda ficou esperta. Quando chega algum padre novo, freira, pastor ou qualquer pessoa ligada à religião, a primeira coisa que fazemos é checar no cartório. A segunda é ligar para a diocese. A terceira é me chamar para dar uma olhada de perto. O padre Agenor se aposentou e foi morar com a irmã em Belo Horizonte. Dizem que ele nunca mais usou o confessionário. Trauma, né? Até entendo. Mas todo Natal ele manda um cartão para mim, sempre com a mesma frase: obrigado por ter visto o que eu, cego pela fé, não consegui enxergar. Nossa cidade aprendeu do jeito mais duro que fé é importante, mas um pouco de desconfiança não faz mal a ninguém. Como eu sempre digo para os meus netos: confia em Deus, mas verifique o RG do pastor. Se tem uma lição que fica dessa história toda é: nunca despreze uma senhora de 76 anos com óculos na ponta do nariz e língua afiada. Por trás desse rostinho enrugado e desse cabelo branquinho, pode existir a mente mais perspicaz da cidade. E você aí, que assistiu essa história toda, já passou por alguma situação parecida? Já desconfiou de alguém que parecia santo demais para ser verdade? Conta nos comentários. E, se gostou do causo, se inscreve aqui no canal.
porque eu conto mesmo. Aqui o céu é o limite, mas o povo fofoqueiro também é. Na próxima semana vou contar a história de quando o prefeito tentou desviar a verba da escola municipal para construir uma piscina na casa dele. Detalhe: ele não contava com minha câmera escondida atrás do vaso de samambaia. Não. Então acompanha aí o canal para não perder essa fofoca. Ou melhor dizendo, histórias de Dona Genira. Um beijo. The window where she stands has a red frame, and around it are red flower pots hanging on the wall, creating a warm and colorful space.